Pela cirurgia bariátrica ser uma cirurgia relativamente nova, abriu espaço para muito pioneirismo, né? Muitos aventureiros que olhavam livros, olhavam vídeos e queriam fazer esse tipo de cirurgia sem passar por um treinamento, né? Então, no começo, a maioria das equipes teve algum tipo de problema com a cirurgia. Provavelmente porque a anestesia tinha um pouco de dificuldade com esse paciente, a preparação pré-operatória era deficiente, a técnica cirúrgica era deficiente, então tinham várias falhas. Com o treinamento, todas essas falhas vão sendo corrigidas, né? E isso aconteceu em grupos grandes, famosos, isso aconteceu com todo mundo, né? Hoje, essa cirurgia é extremamente padronizada, então, hoje essas complicações são muito mais raras de acontecer. Não que não aconteça, mas elas acontecem numa frequência muito baixa. Pesquisas relatam que essa foi a era das cirurgias restritivas, aquelas que restringem a ingestão de alimentos por diminuição do volume do estômago de aproximadamente 2 litros para algo em torno de 20 ml, promovendo assim saciedade precoce. Essa técnica cirúrgica inspirou várias técnicas utilizadas nos dias de hoje. Dentre as técnicas que a gente dispõe no arsenal cirúrgico, a técnica de Capella é a mais utilizada. Então, 90% dos pacientes operados de cirurgia bariátrica são pela técnica de Capella. O que é? Uma redução gástrica e o cirurgião faz um desvio do intestino para que não haja tanta absorção. Então essa é a famosa técnica de Capella. O sleeve gástrico, na verdade, é somente uma cirurgia onde o cirurgião tira um pedaço do estômago e o estômago fica alongado. Então, dessa forma, a gente trabalha com um hormônio chamado grelina e a parte metabólica, porque a comida consegue ser esvaziada mais rápida para o intestino. Então, esse procedimento sleeve, ele tem chamado muita atenção, por quê? Porque não tem um componente intestinal associado, não precisa mexer no intestino. Então, o fato de não mexer no intestino faz com que a pessoa não tenha distúrbio metabólico, por exemplo, não perca ferro, cálcio, vitaminas, sais minerais, que acontece mesmo que seja pouco na Capella ou mais intensamente nas outras técnicas mais desabsortivas, o Escopinaro e o Duodenal Switch. A cirurgia que eu fiz foi a Capella, né, por vídeo. Tá? Eu achei que, né, as marcas são mínimas, que eu já vi pessoas que fizeram com o corte, ficou uma coisa absurda, então foi mínima assim o estrago, né, que é feito, né, no corpo. Não tive, né, as dificuldades que falam que tem, então você sai, né, eu no outro dia, eu fiz 11 horas da manhã, quando foi no outro dia eu já estava em pé, já estava circulando, sabe, então, né, já tomei banho sozinha e tudo, então não foi, né, nada assim assustador, né, foi muito tranquilo. A cirurgia videolaparoscópica surgiu no Brasil em meados de 1990 e desde então tem tido cada vez mais indicações com excelentes resultados, incluindo as cirurgias bariátricas para o tratamento da obesidade. Para a realização de uma operação por videolaparoscopia, são realizadas pequenas incisões de 0,5 a 1,2 centímetros. Insufla-se a cavidade abdominal com gás carbônico, criando espaço dentro dela para que o cirurgião possa trabalhar com o auxílio de uma videocâmera, instrumentos e grampeadores especiais. A ausência de grandes cortes no abdômen não é a única grande vantagem da videolaparoscopia. Além das pequenas incisões, existe menor manipulação dos órgãos intracavitários e, consequentemente, a agressão cirúrgica é menor, acarretando enormes vantagens desse método quando comparado com a cirurgia convencional. O que aconteceu na cirurgia bariátrica? Essa evolução tecnológica fez com que aumentasse a nossa precisão nos nossos movimentos. Então a gente tem um menor índice de complicação. Os pacientes, como a gente tem essa precisão, a gente conseguir ter essa precisão faz com que a nossa cirurgia seja mais rápida.
A cirurgia laparoscópica na cirurgia bariátrica talvez seja o grande diferencial. A gente ganha 50% do tempo de cirurgia. Então é uma cirurgia que é realizada num tempo cirúrgico muito aceitável, né? Numa cirurgia num paciente crítico, como é colocado, né? Uma cirurgia que é realizada em pouco mais de 1 hora. Então não é só o efeito cosmético, né? Do resultado da cirurgia laparoscópica, que muitas vezes a pessoa comenta. Não, realmente é a segurança, é a precisão, é a agilidade, é a rapidez com que a cirurgia faz, de que há o paciente que tem uma recuperação muito mais rápida, como essa sequência que eu coloquei de tecnologia. Então é um paciente que no segundo dia ele está em casa, depois de 15 dias ele está trabalhando. Então esse é o grande diferencial da cirurgia laparoscópica. Nossa equipe teve acesso ao centro cirúrgico, onde a equipe do cirurgião do aparelho digestivo Tomás Tanaka realizou um procedimento bariátrico por videolaparoscopia. A missão: reduzir o peso de uma paciente com complicações sérias ocasionadas pela obesidade. Esse procedimento que nós estamos realizando agora é um procedimento bariátrico de redução de estômago e nós estamos utilizando a técnica da videolaparoscopia, via de acesso via laparoscópica. Então, ele é feito através de instrumentos que são colocados na cavidade abdominal, através de portais que vocês viram sendo inseridos na parede, e através desses portais é que a gente consegue introduzir um ar que vai fazer com que o abdômen fique permanentemente distendido, e dessa forma a gente possa introduzir também através desses portais os instrumentos que permitem que nós façamos a operação. Então, agora nós vamos realizar o que a gente chama de grampeamento. Nós vamos fazer um aparelho que grampeia a estrutura, que no caso é o estômago, e ao mesmo tempo ele secciona. Então ele grampeia de um lado, grampeia do outro, e uma tesoura, uma faca que corta esse órgão aqui. Aqui a primeira sutura, a primeira secção foi realizada. Agora nós vamos fazer a conexão desse pedaço do intestino, desse segmento do intestino com o estômago. Então, teoricamente, a cirurgia está concluída, porque nós realizamos a sutura do intestino com o estômago aqui em cima e do intestino com o intestino aqui embaixo. Então, a parte da restrição, que é diminuir o estômago, foi feita, e a parte da desabsorção, que a gente considera a sutura do intestino com o intestino também está feita. Agora são detalhes técnicos de arremate, mas a cirurgia está concluída. Então vocês podem ver que é uma cirurgia segura, rápida, e ela é bem padronizada. O procedimento bariátrico realizado por laparoscopia é extremamente seguro. Então, as estatísticas atuais, elas são extremamente favoráveis, com índice de complicação, de mortalidade em todos os serviços extremamente baixo. Depois do intervalo, Medicina e Saúde mostra que emagrecer através da cirurgia bariátrica requer disciplina e muita força de vontade. A mente tem que acompanhar essa mudança toda, né? E não vai ser nesse pós-cirúrgico imediato que ele vai se sentir tão diferente, as vontades vão vir, ele vai ter muitas vontades. É daqui a pouco, a gente volta já já.
Voltamos com Medicina e Saúde, onde o assunto é cirurgia bariátrica. Em Cascavel, um grupo formado por cirurgiões do aparelho digestivo, psicóloga, nutricionista, enfermeiras, fisioterapeuta, reúnem-se mensalmente com pacientes que já passaram ou que irão se submeter à cirurgia bariátrica. O objetivo é manter o foco na saúde e na manutenção do peso ideal para cada paciente. A gente percebe uma imobilidade muito grande do paciente, ele está imobilizado, a vida dele paralisa-se, o trabalho, a vida afetivo, sexual, social, né? E o lazer, principalmente o lazer está totalmente impedido no paciente. Com isso, vem um sofrimento muito grande, né? Vivemos numa sociedade muito hostil, que dita regras e normas muito grandes, né? Com relação à magreza, né? E o que a gente percebe é que o paciente, não se enquadrando nesse perfil, ele passa a ficar à margem. A questão psicológica está muito presente no dia a dia da pessoa obesa, antes ou mesmo depois de passar por uma cirurgia e emagrecer. É aí que entra o trabalho de Márcia e Cláudia. A mente tem que acompanhar essa mudança toda, né? E não vai ser nesse pós-cirúrgico imediato que ele vai se sentir tão diferente, as vontades vão vir, ele vai ter muitas vontades. O que tem que acontecer com esse paciente, né? Ele precisa mudar, né? Essa mudança, ela implica numa mudança interna, numa mudança psíquica, que não se dá de uma hora para outra. Por isso é necessário todo um processo né, para que esse pós-operatório possa se consumar de uma forma exitosa. O importante é que o paciente tenha, além de uma orientação, né, que ele tenha um conhecimento de si, que ele possa ter controle, né, ter um autocontrole dos seus impulsos, porque é muito comum a gente ouvir falar de troca de compulsões. Para o inconsciente, o parecido é igual, né? Ele segue com a gratificação daquele desejo. Esse acompanhamento ele é feito no pós-operatório, imediato, ele já é feito no hospital, né? Enquanto o paciente está no hospital, ele é acompanhado na UTI, ele é acompanhado no leito, né? Também depois ele vem para o consultório ser atendido semanalmente. A terapia nutricional, ela é muito utilizada no preparo do paciente para a cirurgia bariátrica, na fase hospitalar e no pós-operatório, tanto a curto, médio e longo prazo. O atendimento nutricional, ele passa por várias etapas, assim como toda a equipe multidisciplinar que atende o paciente obeso. O atendimento nutricional no pré-operatório, ele visa trabalhar as expectativas do paciente em relação ao peso que ele vai emagrecer, se as expectativas dele são reais. Além disso, no pré-operatório também nós trabalhamos mudanças de comportamento, fazer com que você mude algumas coisas na tua dinâmica de vida para que você tenha mais sucesso com a cirurgia e ao mesmo tempo que você tenha menos sofrimento pós-operatório. No hospital, nós fazemos visitas buscando fazer com que todas as orientações que foram dadas no pré-operatório sejam seguidas e sejam trabalhadas e nós tiremos todas as dúvidas do paciente ou da pessoa que vai estar como ajudante desse paciente. No pós-operatório, o objetivo da nutrição é fazer com que o paciente tenha uma boa recuperação, uma perfeita cicatrização, fazer com que ele tenha uma perda de peso que não seja nem excessiva, nem pequena, que ele tenha uma perda de peso adequada e em último grau, fazer com que ele minimize as deficiências de nutrição, de nutrientes, que podem estar acontecendo com a cirurgia. A história de Roseli, professora da rede pública que nos últimos 10 anos, além de engordar 104 quilos, passou a sofrer com diabetes, hipertensão e apneia do sono, não difere das demais. Depois de tentar inúmeras formas para emagrecer, chegou à conclusão que somente a cirurgia poderia deixar para trás um passado recente de sofrimentos e limitações. Eu nunca fui muito vaidosa, né? E o prazer
pela comida era uma coisa que me dava satisfação. Então, só quando começou assim os problemas de saúde que eu comecei a me preocupar com a questão, né, de procurar um médico para tratar dessa questão da obesidade. No começo, aquela história de regime, de tentar grupo de ajuda, aí passei para os remédios, né, que é os veneninhos, né? Então, passei por todo esse processo para tentar emagrecer. A professora sorri quando fala sobre o presente e as perspectivas para o futuro com saúde. Hoje, por exemplo, é aquele negócio assim, não saio só para ir em restaurante ou só para ir no cinema. Hoje saio para dançar, para me divertir, para outras coisas que eu não fazia. E essa turma, formada por profissionais da saúde, cirurgiões e pacientes, não para por aí. Há poucas semanas, liderados pelo médico Ricardo Tsuchiya, deram início a uma movimentação em prol da saúde. Confira a caminhada pela vida, com a participação de pacientes e corpo clínico que veem na atividade física uma grande aliada no combate às doenças e à obesidade. Bom, muitos anos, os pacientes que fazem cirurgia bariátrica, ao final do ano sempre tem uma festa de confraternização, com um encontro com jantares, né? Mas aí os pacientes da cirurgia bariátrica são pacientes que fizeram a opção de mudar os hábitos. Então esse ano nós mudamos a formatação para incentivar atividade física. Então a finalidade é chamar a atenção da população para a necessidade de a gente levar uma vida saudável, né? Buscando a saúde corporal, com exercício e relaxamentos e convívio assim, em grupo, bem assim, descontraído. E o segundo objetivo é social, porque a inscrição dessa caminhada contempla 1 quilo de alimento. Então, que nós, a própria sugestão do grupo, para que a gente pudesse contemplar uma entidade de assistência. Eu pesava 280, agora eu estou com 120 e a decisão foi que eu precisava, era casa de saúde. Como que é a tua rotina hoje? Como é que é a tua vida? O que mudou? Bom, mudou que eu caminho, eu danço, eu ando de bicicleta, eu faço coisas de pessoas normal agora. Depois da bariátrica, a senhora mantém ainda uma rotina de atividades físicas? Ah, sim, eu faço academia, né? Faço hidroginástica. Estou me sentindo muito bem, é outra qualidade de vida. No programa de hoje, você acompanhou um relato de pacientes e cirurgiões sobre cirurgia bariátrica. Se quiser obter mais informações, acesse nosso site www.tarobacascavel.com.br/medicina e saúde. Além de muitas informações, você pode deixar seu recado e sua sugestão. No próximo programa, vamos falar sobre cirurgia plástica. Médicos especialistas e pacientes vão dar o tom ao Medicina e Saúde da semana que vem. E eu espero por você. Até lá!